irmão que está acompanhando a live aí, as pessoas que precisam entender o que é a fé. Quero falar um pouquinho hoje sobre a fé. O que é a fé? Muita gente coloca sua fé em coisas vãs, coisas que não é verdadeira. Então eu quero compartilhar algumas coisas aqui com os irmãos, com os ouvintes, o que é a fé. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então, a palavra do Senhor nos afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então, é esse tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos. É essa fé que Ele espera de nós. Uma fé que um dia nós veremos a Cristo, né? E a gente continuando a leitura aqui em Hebreus, diz assim, ó: porque, diz bem assim, ó, porque por ela é pela fé, como veremos, esta é a fé na cruz. Aos antigos alcançaram testemunho, a aprovação do Senhor. Pela fé entendemos terem sido constituídos os mundos pela palavra de Deus. Então é pela fé, pela palavra que nós alcançamos as coisas. Muitas das vezes falta fé para nós, né? Muitas vezes nós temos aquela fé que duvida de Deus. Nós temos aquela fé fraca, aquela fé que não alcança o que nós buscamos. E assim, nós precisamos crer na palavra do Senhor. E a gente vê aqui que Abel, quando ele ofereceu o sacrifício, dele para o Senhor, ele ofereceu e foi aceito o sacrifício dele. Por quê? Porque ele ofereceu, porque ele tinha fé. Ele ofereceu de bom coração, né? E já o irmão dele já não teve aquela fé. O irmão dele já foi relaxado, não foi fazer as coisas que o Senhor, que para Deus, ele não foi fazer com aquela fé, aquele amor, né? Que a Bíblia relata que nós temos que ter. Se nós vamos fazer algo para Deus, temos que ter fé, né? Eu estou fazendo essa live aqui porque tenho fé, porque eu creio que essa palavra vai servir para alguém, que essa palavra vai entrar na casa de alguém, alguém vai meditar nessa palavra e vai falar: puxa vida, bem que o pastor falou que a fé nos ajuda a alcançar algo. E assim, é pela fé que nós fazemos as coisas, porque as coisas que estão acontecendo nesse mundo, irmãos, é só mesmo nós temos fé, temos que ter fé, porque as situações estão difíceis. Se nós não tivermos fé, nós não vamos ter vitória, né? Nós temos que ter fé onde? Fé em quem? Temos que ter fé na palavra de Deus, temos que ter fé naquilo que Deus nos ensinou. Temos que buscar essa fé, porque muitas das vezes, eu sei que muitas vezes gera uma dúvida dentro do nosso coração. Será que eu vou alcançar isso? Será que a minha fé é tão forte que eu posso chegar a alcançar essa bênção? Algo que eu pedi para Deus, será que a minha fé alcança? Muitas vezes nós duvidamos, mas nós temos que crer pela fé que a Bíblia nos ensina. Aqui em Hebreus fala muito sobre a fé. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Então ele teve fé, ele catou o melhor que ele tinha. Ele catou o melhor que ele tinha e levou para Deus. Já o irmão dele foi relaxado. O irmão dele não se relaxou com Deus, não deu muita ênfase ao sacrifício que ele ia fazer para Deus. Ele achou que estava fazendo para o homem, né? E quantas das vezes nós
vamos fazer algo para Deus, e muitas vezes nós vamos relaxados porque é o homem que vai ouvir, é o homem que vai ver. Não, irmãos, nós cremos que Deus, Ele está lá sentado no trono e Ele está vendo e ouvindo tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós colocamos diante dEle, falamos para as pessoas, pregamos a palavra. Ele está vendo tudo. E Ele sabe quando nós estamos fazendo com má vontade, quando não estamos colocando a nossa fé em ação para fazer algo para Deus. Sempre que nós formos fazer algo para Deus, temos que fazer com fé, temos que crer, temos que acreditar. E diz assim a palavra do Senhor, aqui no verso 5: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Esse homem era um homem de fé, esse acreditava em Deus, ele cria que Deus era com ele, tanto é que ele não provou a morte, né? Ele foi transladado. Deus transferiu a Enoque ao céu em um corpo físico, enquanto ainda estava vivo. Tamanha era a fé dele com Deus, né? Muitas das vezes nós queremos que aconteça algo na nossa vida, queremos ver a Deus, queremos muitas das vezes sentir a presença do Espírito Santo de Deus, mas nós oramos sem fé, nós não buscamos com aquela fé, ficamos assim: será, meu Deus, que o Senhor fala comigo? Será que o Senhor ouve a minha oração? E isso daí, irmãos, muitas vezes é falta de fé. Será que eu vou alcançar aquilo que eu necessito? Será que eu vou alcançar aquela cura? Então, muitas das vezes falta fé para nós. Imagine esse homem, Enoque, tamanha era a fé desse homem. Imagine a fé que ele tinha, que ele foi transladado para não ver a morte. Aqui no verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Cristo e a cruz, em qualquer momento, quando se menciona a fé, sempre é sem exceção a raiz de seu significado, que seu objeto é Cristo e a cruz. Do contrário, a fé que Deus nos aceitaria, a fé em algo além de Cristo e a cruz, desgosta muito ao Senhor. Então, nós vemos aqui que aquela cruz, Cristo foi com fé pelaquela cruz lá. Por quê? Porque ele sabia que havia a necessidade dele ir naquela cruz, porque ele sabia que pessoas iam precisar da salvação. Então ele foi com fé que muitos iam aceitá-lo como Salvador, muitos. Ia ter fé, ia crer na morte dele. E aqui a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é uma realidade. Quantas vezes nós queremos agradar a Deus, mas não temos fé, não acreditamos, né? Muitas pessoas falam: eu acredito em Deus, mas será que ele tem fé em Deus? Será que ele coloca a fé dele em Deus realmente? Será que ele tem Cristo como o Salvador da vida dele? Será que ele coloca Jesus adiante de tudo? Ou a fé dele está firmada em algo terreno, coisas do mundo, né? Muitas das vezes é assim. As pessoas estão com a fé firmada no quê? Nas coisas do mundo, nas alegrias do mundo. Porque muitos eles pensam que as coisas desse mundo aqui, as alegrias desse mundo, é bom para ele. Então ele começa a acreditar nessas coisas. Ele começa a perder a fé que ele tem em Deus. Ele começa a acreditar nas coisas dos homens, coisas que os homens fizeram, e deixa de agradar a Deus. Então nós temos que fazer o possível para agradar a Deus. Quantas vezes nós queremos agradar o homem? Não vou fazer isso, não vou falar da palavra de Deus para essa pessoa, porque ele não vai se sentir bem, não vou conseguir agradá-lo. Não, mas fale da palavra de Deus, tenha fé, use a fé.
Fale da palavra de Deus. Porque nós temos que agradar o Senhor, não o homem. Quantas das vezes você vai numa festa, aí chega lá, você vai entrar, vai beber, porque você precisa agradar as pessoas que estão ali. Eu vou beber porque essas pessoas que estão aqui, eu preciso agradar eles, né? Eu preciso compartilhar a mesma coisa que eles. Não. Você tem que ter fé, você tem que crer em Deus, você tem que crer na palavra de Deus, que é a palavra do Senhor que te liberta. Se você não tem fé, se você não acredita nesse poder de Deus, aí você começa a se perder nesse mundo. Você começa a ter um caminho escuro, um caminho de trevas. Mas quando você coloca sua confiança em Deus, não importa o que os outros falam para você, você agora é crente, você agora tá lendo a Bíblia, você agora está buscando de Deus. Continue, se você estiver assim, continue. Não dê ouvido às pessoas, não. Porque o inimigo usa pessoas para tirar a sua fé, para quebrar aquilo que você quer alcançar diante de Deus, diante da sua fé. Quantas pessoas querem te atrapalhar? Porque o inimigo, ele quer atrapalhar a sua fé. Ele não quer que você alcance algo de Deus, não quer que você alcance sua salvação. Porque ele sabe que quanto mais fé você tiver, quanto mais você crê na palavra do Senhor, mais próximo de Deus você vai estar. E ele não quer isso. Ele quer ver você derrotado. Ele quer ver você derrotado. Ele não quer ver você de pé. Ele não quer que você tenha essa fé do firme fundamento, a fé que a Bíblia nos ensina, né? Ele quer que você seja como muitos por aí que dizem assim: eu creio em Deus. Eu também acredito em Deus. Mas você não tem fé em Deus. Você faz tudo o contrário do que a palavra do Senhor diz. Você faz tudo ao contrário. Aí você está dizendo que tem fé. Você diz que crê em Deus e faz ao contrário. Você vai numa festa, chega lá, você começa a beber para dizer que está se alegrando, ou para dizer que você não quer desagradar aquelas pessoas que estão ali, que você quer agradar eles. Você quer agradar ao Senhor. Nós temos que agradar a Deus. Quando nós agradamos ao Senhor, aí sim Ele recebe nossas ofertas, Ele recebe nossas orações. Então, irmãos, a gente vê que realmente, sem fé, nós não agradamos a Deus. Quando a gente fala de agradar a Deus, aqui, voltando aqui em Abel, veja, Caim ele quis agradar quem? Ele quis fazer do jeito dele. Falou: agora eu vou fazer do meu jeito e eu vou oferecer esse sacrifício aqui para Deus. Se ele quiser aceitar, bem. Se não quiser aceitar, amém. Mas já Abel não, Abel foi com fé. Falou: não, eu vou oferecer o melhor de mim. Então você tem que dar o melhor para Deus. Sempre dê o melhor de você para Deus. Tenha essa fé, dê o melhor. Confie no Senhor. Acredite que Ele pode fazer algo por você. Mas você tem que ter fé. Aqui no verso 7 diz assim: pela fé, Noé, tendo sido avisado das coisas que ainda não se viam. Quando Noé foi avisado para fazer a arca, ele teve que ter fé. Imagine, não chovia. Aí Deus de repente fala com ele: Noé, faça uma arca. Se fosse um de nós, eu garanto que ia duvidar, falar: mas fazer uma arca para quê? Faz tempo que não chove, para que eu vou fazer arca? E começou a fazer a arca. Começou a fazer a arca e o povo começava a zombar dele. Mas ele tinha fé, ele acreditou em Deus. Ele tinha fé que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, era fiel. A palavra de Deus era forte. É forte a palavra de Deus. Quando ele fala, acontece. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então Noé acreditou, ele teve fé para construir aquela arca. Ele foi um homem de fé, um homem que, quando Deus falou com ele, ele foi pronto a fazer aquilo que Deus falou para ele. Por quê? Porque ele acreditava que Deus era com ele, que ia acontecer. Ele acreditava, ele teve fé. Eu creio que ele pensou no coração dele assim, veio aquilo, faça, porque
a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E ele acreditou. Aqui no verso 8 diz assim, ó: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Imagine, você está na sua casa e Deus te envia para um lugar que você não sabe onde é. Você vai ter que ter a fé, você vai ter que acreditar na palavra de Deus. Mas nos dias de hoje não, nos dias de hoje a pessoa, quando Deus envia ele para algum lugar, ele já quer ir de carro, ele já quer ter o dinheiro, né? Ele quer ter tudo, já quer ter o hotel já para ele dormir. Ele não vai por fé, ele vai pelas coisas que ele vê, que ele sente, né? Que ele coloca a mão lá e sente o tacto na mão. É assim que as pessoas hoje fazem. Ele não vai pela obediência, pela fé em Deus, pelo aquilo que Deus pode fazer, porque a melhor coisa para nós é a salvação. Se nós não tivermos fé, não crermos na salvação, então é melhor que nós paramos, né? Então a gente vê que realmente Abraão, quando Deus chamou ele sabia para onde ele ia? Claro que não. Ele sabia o que ia acontecer com ele? Não sabia. Mas ele creu, ele acreditou, ele teve fé. Verso 9: pela fé habitou na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Então veja bem, olha a fé que ele teve. Ele saiu de Ur dos Caldeus, né? E saiu para uma terra, saiu a caminhar. Aquilo que Deus mostrava para ele, ele ia. Onde Deus falava, não, ó, Abraão, é ali, ele ia. Ele foi acreditando, ele foi tendo fé. E ele alcançou muitas bênçãos. Ele alcançou bênção do Senhor, mas por quê? Porque ele teve fé. Verso 10 diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Olha o tamanho da fé de Abraão. Ele esperava uma cidade que tinha fundamento, da qual o arquiteto e construtor é Deus. E todos nós, eu garanto que temos a fé em Deus, eu garanto que todos nós estamos esperando essa cidade, que foi o arquiteto, é Deus. Ele é Deus, o arquiteto dessa cidade prometida para nós, né? A Nova Jerusalém, conforme diz lá em Apocalipse. Pela fé também, a mesma Sara, sendo estéril, recebeu a virtude para conceber e deu à luz já fora da idade. Essa é a tamanha fé. Imagina uma pessoa com quase 100 anos de idade e Deus fala para ela que ela ia ter um filho. Imagine se fosse você no dia de hoje. Você ia acreditar? Claro que não. Você ia duvidar. Mas ela teve fé. Ela acreditou e agarrou a promessa dela. Por quê? A fé. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e este já amortecido. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ela foi mãe de uma grande multidão, assim como Abraão, pai de uma grande multidão. Conforme diz a palavra do Senhor, que com a areia do mar, quem que pode contar? Né? Como as estrelas do céu. Mas foi por quê? Pela fé. Ele teve fé, ele acreditou. E Sara também. E diz assim, no verso 13: todos esses morreram na fé,
E diz assim: acreditar que Cristo viria e pagaria o preço, a fim de que a humanidade pudesse ser redimida. E quantos de nós temos que ter essa fé? Acreditar que Cristo veio para quê? Para a remissão dos nossos pecados, né? Nós temos que ter essa fé. Se nós não tivermos essa fé, não adianta nós estarmos indo na igreja, louvando ao Senhor, orando, buscando. Nós temos que ter essa fé, que Cristo morreu por nós. É essa fé que nós temos que ter. Aqui no verso 14, porque diz assim, ó, porque os que isto dizem claramente dão a entender que buscam uma pátria. Verso 15, e se a verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Porém agora desejam uma melhor, ou seja, celestial. Também Deus não envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Quem tem fé que Deus preparou uma cidade para nós? Nós temos que ter essa fé, que Ele preparou uma cidade para nós, uma cidade onde um dia nós vamos morar com Cristo. Verso 17 diz assim, ó, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Imagine, irmãos, se fosse nós nos dias de hoje, de repente você tem um filho único, e Deus fala para você, vai lá e sacrifica teu filho. Você ia ter essa fé de pegar o seu filho e levar até lá? Claro que não. Você não ia ter essa fé. Você ia pensar dessa forma, vou matar meu filho, o único filho meu. Você não ia ter fé que Deus ia prover algo para você, para que você não tirasse a vida do seu filho, assim como foi Abraão. Deus proveu para ele. Verso 18 diz assim, sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Então eu creio que Abraão, ele pensou naquele momento lá que mesmo que ele sacrificasse o filho dele, Deus era tão grande, tão maravilhoso, é tão grande, tão maravilhoso que poderia ressuscitar Isaque. Isaque não ia ficar entre os mortos. Então Abraão creu, ele teve fé que poderia acontecer isso, mesmo que ele matasse o filho dele, né? E nós, nessa parte, nós somos fracos muitas das vezes. Muitas vezes nós ficamos pensando, o que será que vai acontecer? E a gente quer alcançar algo de Deus, a gente ora, a gente fala, será, Senhor, que vai acontecer? Ou a gente comenta com os outros, será, irmão, que acontece? Será, irmão? Né? E falta muitas das vezes essa fé firme de nós, de termos essa fé assim, bem clara no Senhor, né? Eu falo isso, irmãos, porque muitas vezes acontece comigo também, acontece na minha vida também. Muitas vezes eu peço algo ao Senhor e muitas vezes eu duvido, e por isso muitas das vezes também não recebo. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa colocar na mão de Deus, mas crer, ter fé que Ele pode fazer, né? Então, aqui, irmãos, pela fé, no verso 24 que diz assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Imagine, ele foi criado no palácio, a filha de Faraó cuidou dele. Quando ela quis que ele chamasse ela de mãe, ele recusou. Por quê? Porque ele tinha um povo lá fora, o povo hebreu estava esperando por ele. Deus tinha um plano na vida dele. E ele teve fé, ele acreditou. Ele não saiu fora daquilo que Deus colocou na mão dele. E olha o que diz no verso 25, diz assim, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus,
do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha que interessante esse versículo 25 aqui, irmãos. Ó, vou ler novamente aqui. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Quantas vezes a gente fala que quantas pessoas preferem ter o gozo do pecado, né, do que uma obediência ao Senhor, do que obedecer a Deus? Quantas pessoas ele escolhe agradar o homem e não agradar o Senhor por um pouco de tempo, porque a nossa vida aqui nessa terra é passageira, que Deus não criou nós para a morte, Ele não criou o homem para ser morto, Ele criou o homem para a vida eterna. Mas quem é que tem que preparar esse caminho? Quem é que tem que ter essa fé e preparar esse caminho para que isso aconteça? O próprio homem. O próprio homem. Por isso que Deus já deixou a Bíblia, um instrumento para nós, que é a Bíblia, para que nós andássemos nos caminhos do Senhor, para que nós conhecêssemos os nossos pecados, né? E confessasse a Ele os nossos pecados, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Mas para que isso aconteça, o que nós temos que ter? Temos que ter a fé, né? Porque se nós não tivermos fé, então não vai acontecer nada. A Bíblia para nós é como um livro qualquer, né? Por isso que fala, e muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia também foi escrita por homens. Sim, claro que foi escrito por homens. E foi um propósito de Deus com que os homens escrevessem a palavra. Não os anjos. Isso é um propósito de Deus mesmo, que o homem escrevesse, mas foi homens cheios do Espírito Santo, e a palavra foi inspirada por Deus para que eles escrevessem para nós, né? E nós temos que crer nessa palavra, nós temos que acreditar que realmente foi o Senhor nosso Deus que deixou essa palavra. Porque eu creio, irmãos, que se não tivesse a Bíblia, eu acho que ia ser difícil para nós, hein? Não ia ter salvação para nós. Como que nós ia conhecer o pecado, né? Como que nós ia saber que nós estávamos pecando contra Deus, que nós estávamos fazendo as coisas contrárias daquilo que Deus quer, né? Então, nós temos que realmente ter essa fé. No verso 28 diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o que matava os primogênitos não os tocasse. Vou ler de novo aqui, irmãos. Vou ler aqui a partir do verso 27. Pela fé deixou o Egito, não a ilha do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa. Aquele povo, pela fé, celebrou a Páscoa do Senhor. Por mais que a gente lê lá no Êxodo que aquele povo foi desobediente, mas aquele povo, por alguns momentos, tiveram fé também. Por uns momentos, eles acreditaram, eles creram. Assim como nós, quantas vezes nós também perdemos a nossa fé, quantas vezes nós também ficamos assim meio, será que acontece? Será que não acontece? Nós também fazemos isso. Muitas vezes a gente fala de Judas que traiu Jesus. Quantas vezes nós também deixamos de fazer algo para Deus e vamos fazer algo para o mundo? Nós também estamos traindo Jesus, né? E a nossa fé, muitas das vezes, se nós não firmarmos ela em Deus, então, irmãos, nós estamos fora da palavra do Senhor. Então nós temos que ter essa fé. Aqui no verso 29 diz assim: pela fé eles passaram o mar vermelho como por terra seca. Foi pela fé. Engraçado que eles tiveram a fé de passar pelo mar vermelho a seco, mas aquele povo do Egito, aquele povo que saiu do Egito, morreu tudo afogado.
Moisés tocou no mar, o mar se abriu para que o povo de Deus passasse. Mas o povo do Egito acabou se afogando todos. Todos que tentaram passar se afogaram lá no mar. Então a gente vê que realmente foi pela fé que Moisés conduziu aquele povo. Foi pela fé. Porque se ele não tivesse tido fé, ele não teria tocado no mar e o mar se abrido. Não tinha abrido o mar vermelho. Aquele povo não tinha passado, aquele povo tinha perecido bem antes. Mas ele teve fé. Ele acreditou na palavra do Senhor. Deus falou com ele, toca no mar. E ele tocou. E eu creio que naquele momento ele tocou com tanta fé que o mar se abriu. E aquele povo se alegrou naquele momento. Mas então, irmãos, essa é a palavra de Deus que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. E eu quero, irmãos, que a nossa fé continue firme e forte no Senhor. Que nós continuamos assim a ter essa clareza de fé em Deus, né? De acreditar que Deus pode fazer as coisas para nós. O homem nada pode fazer. Nós não devemos esperar do homem, porque o homem ele é ganancioso. O homem ele quer tudo para ele. Ele acha que essa terra vai ser uma eternidade para ele, que isso não vai acabar. Então ele fica preocupado com as riquezas, com as coisas materiais, esquece das espirituais, né? E o que ele vai levar dessa terra? Quando nós morrermos, o que nós levamos? Nada. Não levamos nada. Vai ficar tudo aqui, tudo vai apodrecer, né? E até nosso corpo, esse corpo físico nosso, vai apodrecer. Então, o que nós temos que ter? Temos que guardar nossa fé, temos que ter fé em Deus, fazer a vontade do Senhor, porque nós sabemos que um dia, na ressurreição, nós vamos ressuscitar com um corpo transformado. Já não vai ser esse corpo contaminado mais do pecado, vai ser um corpo transformado. E a Bíblia diz que serão milhares e milhões de pessoas, muitas pessoas, muita gente vão ressuscitar naquele dia, com um corpo transformado. Então que a nossa fé, irmãos, possa continuar na palavra do Senhor, possamos continuar com essa fé que nós temos em Deus, né? Por mais que muitas das vezes a nossa fé não alcance aquilo que buscamos, mas uma coisa nós temos que ter a certeza, que um dia nós vamos encontrar com o Senhor. Essa é a certeza que nós temos que ter. Essa é a fé que nós temos que ter. Porque se nós não tivermos essa fé, então nada está adiantando para nós pregar a palavra do Senhor, orar, ir na igreja, louvar o Senhor. Não, nós temos que ter a fé que aqui no mundo essas coisas vão se passar. Porque muitos aí pode até durar uns 100 anos aí mais ou menos, mas passa rápido. E a eternidade nunca vai acabar. Então é nisso que nós temos que esperar. É com fé. Esperar com fé. Que um dia o nosso Redentor vai vir em glória e vai arrebatar seu povo. Aqueles que fizeram a vontade do Pai. Aqueles que clamaram a Deus. Aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Esses vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que não entregaram, que não querem dar crédito à palavra de Deus, que acham que isso é a história, que isso é coisa que vai se passar, quando a gente morre acaba tudo, para esses vai ser ranger de dente e as lágrimas nos olhos, né? E para aqueles que crê no Senhor, que crê na morte de Jesus na cruz e na ressurreição de Cristo, né? Porque se nós não cremos na ressurreição, então não adiantaria nada nós termos essa fé em Deus. Nós temos que crer na ressurreição, porque nós vamos ressuscitar com Cristo, com o corpo transformado, sim, né? Para a honra e a glória do Senhor. Então, irmãos, fique com essa palavra aí, em nome de Jesus, que você possa tirar proveito de alguma coisa que foi falado agora, né? Que você possa guardar alguma coisa no seu coração, que Deus possa falar com você, né? Porque muitas vezes a gente precisa de algo. Quando Deus coloca no coração da gente para a gente falar algo, é porque alguém está precisando,
Alguém necessita dessa palavra, não é à toa, porque Deus, Ele não coloca no coração da gente para a gente falar à toa. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela vai e não volta vazia. Sempre tem algo que a gente guarda no coração e leva para frente. Amém? Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. E assim, irmãos, que você possa agradecer a Deus por todos os momentos da sua vida, tudo aquilo que você for fazer. Agradeça a Deus com fé, com amor na palavra do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, fica assim. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Em nome de Jesus. Amém.